E nós já estamos aqui no estúdio da nossa rádio, recebendo o nosso irmão Igor Pinheiro. Quero convidá-lo para estar aqui conosco. A paz do Senhor aos ouvintes deste programa abençoado. É um prazer estar aqui com a irmã nesta programação para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. A cada um dos irmãos que estão na escuta da programação. Alguns irmãos estão na live, outros irmãos estão com o seu rádio, e somos gratos pela sua presença online nesta programação. Foi-me passado um tema e eu desde já agradeço a irmã Rose pelo convite, agradeço pela oportunidade que me deste, pela coragem que tiveste de ter me convidado para estar aqui. E desta forma eu retribuo saudando a cada um dos irmãos. A irmã Rose nos passou um tema baseado no seguinte verbete: como se manter em equilíbrio num mundo desequilibrado. Talvez esta seja uma das tarefas mais difíceis que a gente pode fazer nesses últimos dias. Conseguir tornar a vida equilibrada num mundo desequilibrado. Para isso, a gente não consegue recorrer aos livros, a gente não consegue recorrer a profissionais, a gente só consegue encontrar em Cristo. E é exatamente por isso que Cristo deixou a sua palavra para nós. Então eu gostaria de fazer uma leitura no livro do Gênesis, o livro dos princípios, que no seu capítulo de número 14, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que se estavam aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe a Abraão pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu te juro que não aceitarei nada que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci a Abraão. Nada aceitarei, a não ser os que os meus servos comeram e a porção pertencentes a Aner, Escol e Manri, os quais me acompanham, que eles recebam a sua porção. Glória a Deus. Como se manter em equilíbrio num mundo desequilibrado? Pois bem, Abraão faz parte de um trinômio do livro do Gênesis: Abraão, Isaque e Jacó. É esse homem que Deus chama e diz: Abraão, eu quero que você saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar aonde eu te mostrarei. Abraão é conhecido como o amigo de Deus, o pai da fé. Quem é Abraão? Abraão a sua história vai contar que a vida de Abraão constava sobre 3 grandes atividades: cavar poços, construir tendas e levantar altares. Devido a Abraão ter uma vida nômade e
estava aonde o pasto era melhor para o seu gado, Abraão vivia de mudanças. Cada lugar que Abraão chegava, ele cavava um poço, construía uma tenda e levantava um altar. Houve um tempo na vida de Abraão que Abraão já estava abastado em riquezas, em que ele já tinha servos o suficiente para isso. Então o livro de Gênesis vai narrar que em alguns lugares Abraão chegou, os seus servos construíram a tenda, os seus servos cavaram o poço, mas o Abraão faz questão de ele mesmo levantar o seu altar. Abraão é alguém que nos deixa a seguinte mensagem: algumas coisas na vida eu posso terceirizar para outras pessoas fazerem, mas o meu relacionamento com Deus, que naquela época era através de um altar, este é eu quem tenho que levantar. Este é eu quem tenho que construir. Este parte de mim fazer isto. O livro do Gênesis, no capítulo de número 14, vai se tratar da guerra dos reis, aonde Ló é levado cativo. Quando Abraão soube que Ló, seu sobrinho, havia sido levado cativo, Abraão junta todos aqueles que têm na sua casa, 318, partem para a batalha, partem para a guerra para, então, resgatar o seu sobrinho Ló. Abraão tem sucesso. Abraão resgata o seu sobrinho Ló. Após esse resgate, após toda essa história, Abraão chega no Vale de Savé. O Vale de Savé possui 3 nomes: Vale de Savé, Vale do Rei e Vale de Josafá. Mas o primeiro nome deste vale na Bíblia é Savé. Savé no hebraico quer dizer Vale do Nível. Quando você vai instalar um quadro na sua casa, um quadro na sua parede, uma prateleira na sua varanda, é recomendado que você utilize um instrumento chamado nível, pois é esse instrumento que vai permitir que esse objeto não penda nem para um lado, nem para o outro, mas que esteja em linha reta. O Vale de Savé, no hebraico, é o Vale do Nível. Nível nos remete a equilíbrio. Pautado nisso, nessa tarde eu quero conversar com você sobre as escolhas de Abraão no Vale de Savé. Como se manter em equilíbrio num mundo desequilibrado. Abraão vive num mundo desequilibrado. Abraão vive num contexto de guerra, aonde para você conquistar alguma coisa é pela guerra, aonde para você chegar a algum patamar é pela guerra. O mundo totalmente desequilibrado devido à queda do homem. É nesse contexto em que Abraão se encontra. Abraão vence a guerra. Abraão resgata o seu sobrinho Ló. Quando chega no Vale de Savé, 2 pessoas o encontram. O primeiro que se encontra com Abraão é Melquisedeque. Melquisedeque se apresenta para Abraão e abençoa Abraão com pão e com vinho. Uma segunda pessoa se apresenta para Abraão. E essa segunda pessoa é o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma oferece a Abraão riquezas. No mundo onde tudo é conquistado pela guerra, no mundo onde as pessoas são valorizadas pelaquilo que elas têm em detrimento daquilo que elas são, Abraão se encontra agora no Vale do Nível. Nessas horas, Abraão se encontra
num desafio de como se manter equilibrado num mundo desequilibrado. Abraão então diz assim para o rei de Sodoma: eu não quero nada que você me dê, nem suas riquezas, nem seu tesouro, nem nada, porque eu não quero que você diga: eu engrandeci a Abraão, eu enriqueci a Abraão. Eu prefiro escolher pão e vinho de um sacerdote enviado por Deus do que receber riquezas de quem não provém de Deus. Como Abraão chega nessa escolha? Como se manter equilibrado num mundo desequilibrado? E a primeira resposta é ter um propósito definido. Se tem alguém que tinha em sua vida propósitos definidos, este homem era Abraão. E Abraão parte do propósito da integridade. Íntegro, inteiro. Abraão diz assim: eu não sou um pedaço de crente, eu não sou um pedaço de servo de Deus, eu sou por inteiro. Então eu abro mão das riquezas daqui para aceitar o que Deus tem para mim. Integridade. Como se manter em equilíbrio num mundo desequilibrado? É o Vale de Savé, onde Abraão se encontra, que fala o seguinte: eu parto do princípio da integridade. Segundo princípio, honestidade. Abraão sabe que o despojo da guerra possivelmente eram imagens de deuses pagãos. O despojo da guerra era ouro de deuses pagãos. O despojo da guerra era coisas de deuses pagãos. E ele fala: não. Eu tenho um propósito definido. E esse propósito é: eu só pego aquilo que Deus tem para minha vida. Terceiro, fidelidade a Deus. Abraão sabe que é alvo de uma promessa. Abraão sabe que é alvo que Deus olha para ele e diz: Abraão, olhe para as estrelas do céu, olhe para a areia do mar. A tua descendência vai ser tão grande quanto isso que você está vendo. E Abraão olha e diz o seguinte: Deus tem mais para mim do que a oferta que você está me oferecendo. Se manter em equilíbrio num mundo desequilibrado são as decisões no Vale de Savé, as decisões no Vale do Nível, onde eu peso aquilo que o mundo me oferece e aquilo que Deus tem para minha vida. Segunda coisa, Abraão tem discernimento. Abraão discerne a oferta do rei de Sodoma. E Abraão aprende a discernir entre o fácil e o bom. Pois nem tudo aquilo que é fácil é bom para mim. Nem tudo aquilo que é fácil é o que Deus tem para minha vida. Abraão pesa e diz o seguinte: eu não quero as suas riquezas, pois eu não quero que você diga que eu engrandeci a Abraão. Quando as pessoas olharem para mim e se cumprir em mim a promessa de Deus, as pessoas vão olhar e vão dizer: Abraão é o que é, porque o Deus de Abraão abençoou Abraão. Abraão é o que é, porque o Deus de Abraão está com Abraão. Discernimento. Como se manter em equilíbrio num mundo desequilibrado? Você precisa discernir entre o que é fácil e o que é bom, pois nem sempre aquilo que é fácil é bom para você. Nem sempre aquilo que está prontinho é bom para você. Discernimento entre o que é fácil e o que é bom, e discernimento entre a aparência e a motivação. Porque aparentemente a oferta do rei de Sodoma é maravilhosa. Aparentemente a oferta do rei de Sodoma era incrível. Porque imagina, era 5 reis
todos eles perderam a batalha. Nesse caso, o despojo desses 5 reis estava com este rei. É só você pegar, Abraão. É só você pegar. A oferta está ali, a aparência é muito boa. Mas a motivação é para eu dizer: se Abraão é alguma coisa, foi porque eu ajudei Abraão. E Abraão prefere ficar com a promessa de Deus do que com a ajuda de um homem que não conhecia Deus. Como se manter em equilíbrio num mundo desequilibrado? Primeiro, tenha propósitos definidos do que você quer para a sua vida. Tenha propósitos definidos sobre o que Deus tem para você. Segundo, tenha discernimento para você escolher as coisas. Pois quando nos falta discernimento, a gente perde boa parte da guerra. Você tem força, você tem condições, mas você não tem discernimento. Você não sabe onde atacar, ou como atacar, ou se não atacar. E terceiro lugar, confiança no Deus que tem a promessa para a sua vida. Porque Abraão sabe uma coisa. Abraão sabe que naquele mundo desequilibrado, os deuses governavam o mundo. Mas acima desses deuses que governavam havia o Deus de Israel. E o Deus de Israel era infinitamente mais poderoso do que aqueles deuses ali. Então Abraão fala o seguinte: eu só quero aquilo que o meu Deus me der. Aquilo que o meu Deus me der, eu quero. Aquilo que o meu Deus me der, eu pego. Aquilo que o meu Deus me der, isso eu sei que é para mim. As decisões no vale de Savé, as decisões no vale do nível, as decisões no vale do equilíbrio estão em receber as coisas diretamente de Deus. Pois a sua palavra diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. É de Deus. Como se manter em equilíbrio num mundo desequilibrado? É você saber que a sua vida depende daquilo que Deus te alcançar. É você saber que o seu ministério depende daquilo que Deus te alcançar. É você saber que a sua estadia aqui nesta terra depende do que Deus vai te oferecer. É interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus pega e ora assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Jesus é um exemplo para nós de vida e de saber que para se manter em equilíbrio aqui, eu tenho que ter a certeza de que aquilo que eu estou recebendo vem de Deus. Porque se não vir de Deus, não me serve. Se não vir de Deus, não me adianta. Se não vir de Deus, uma hora ou outra vai sair da minha mão, vai se perder da minha mão. E Abraão chega no vale do nível, no vale da onde o equilíbrio é posto em jogo. E ele fala o seguinte: eu prefiro receber pão e vinho de alguém enviado por Deus do que riquezas de deuses aqui nessa terra. Quer se manter em equilíbrio? Receba aquilo que vem de Deus. Quer se manter em equilíbrio num mundo desequilibrado? Aceite aquilo que vem de Deus para a sua vida. Pois aquilo que vem de Deus para você não se vai. Não se perde. Não se estraga. O ladrão não rouba. A ferrugem não corrói.
que nessa tarde nós estejamos como Abraão, no vale do nível, no vale do equilíbrio, e que as nossas escolhas para manter esta vida equilibrada estejam pautadas em Deus. Pois se não estiverem pautadas em Deus, elas solucionam um problema temporário, mas lá na frente vão fazer falta. Elas solucionam um problema temporário, mas lá na frente vamos precisar novamente. Abraão sai do Vale do Nível com um pouco de vinho e um pouco de pão, mas sabendo que lá na frente tem uma promessa que vai se cumprir na sua vida. Abraão sai do Vale do Nível com um pouco de vinho e um pouco de pão, e ainda ele deu um dízimo, mas sabendo que lá na frente tem algo preparado para ele, e que é de Deus, que não foi tomado pela guerra, que não foi tomado pela luta, que famílias não foram destruídas para ele ter aquilo. Ele fala que é Deus que vai dar para ele. E quando é Deus quem dá, ele não entrega um pedaço, ele não entrega uma metade, não, ele entrega por completo. No capítulo de número 15, é esse Deus que aparece para Abraão e novamente faz uma aliança com ele, baseado nas decisões do Vale do Nível, baseado nas decisões no Vale do Equilíbrio. Abraão, eu vim aqui dizer para você que as pessoas que você abençoar, eu também abençoarei. Glória a Jesus. Baseado nisso, Abraão, nas tuas escolhas, porque você escolheu não aquilo que resolve um problema momentâneo. Mas Abraão diz: não, eu não quero coisas que os deuses desta terra podem me dar. Quem são os deuses desta terra? Mamon, o deus do dinheiro. Os deuses da fertilidade que os povos mesopotâmicos criam, que faziam que se não fosse eles não chovia, se não fosse eles não plantasse. Abraão cavava poços no deserto e Deus fazia brotar água do poço, porque é o Deus de Israel que está acima desses deuses terrenos, que diz: Abraão, eu estou te dando. E tudo aquilo que o Deus de Israel prometeu a Abraão, ele cumpriu. Tudo aquilo que o Deus de Israel ofereceu a Abraão, ele pegou, porque era Deus que estava entregando na mão dele. Não era homem, não era um rei de Sodoma, não era fruto de uma guerra. Como se manter em equilíbrio num mundo desequilibrado? Primeiro, tenha propósitos definidos. Quais são os seus propósitos? Em que você tem se apegado? Em que você tem estado confiante? Você tem estado como aqueles reis de Israel que amontoavam para si profetas, cada um de um Deus, e ouviam todos eles, porque pode ser que aquele Deus seja maior que esse? Ou você tem partido do princípio da integridade, dizendo: não, eu sou inteiro para Deus, para o Deus de Israel? Segundo, discernimento. Você tem discernido aquilo que tem aparecido para você? As ofertas que têm aparecido para você? Porque boa parte do nosso equilíbrio pessoal, espiritual, se vem do discernimento entre o que é bom para a minha vida e o que é fácil para a minha vida. Em terceiro lugar, como está a sua confiança no seu Deus? Como está a sua confiança no seu Deus? Porque me parece que a nossa confiança em Deus vai oscilando ao longo dos dias. Moisés chega no meio do povo de Israel e diz o seguinte: povo, eu vim aqui livrar vocês das mãos dos egípcios. E o povo crê. Mas dias depois, Moisés se compromete em ir falar com Faraó. Quando começa a falar com Faraó, Faraó diz: não, o povo não vai sair do Egito.
e ainda vou aumentar a carga de trabalho deles. E antes eu fornecia a palha para os tijolos, agora eu não vou fornecer, eles vão ter que fazer tudo isso. Quando Moisés volta a falar com o povo, a confiança do povo em Deus oscila. E o povo crê em Deus, mas o povo não crê que Deus é bom para eles. Porque ele olha para Moisés e fala o seguinte: Moisés, que o nosso Deus te julgue por ter feito isso. Eles creem em Deus, mas eles não conseguem crer que Deus é bom para eles. Eles creem que Deus é poderoso para tirá-los do Egito, mas eles não conseguem crer que Deus vai tirá-los. A confiança em Deus oscila, mas a confiança de Abraão em Deus não oscilava. Porque ele fala o seguinte: eu abro mão disso, porque eu não quero que você diga que você me enriqueceu. Quando eu estiver abençoado, eu quero ter a certeza que foi o meu Deus do céu que me abençoou. A minha confiança está no Deus do céu, e tudo aquilo que Ele me oferecer, eu vou pegar. A minha oração nessa tarde é que você tenha equilíbrio num mundo desequilibrado, em que no mundo tudo se conquista através da guerra, através da luta, através de você fazer pessoas perderem para você ter. Que você tenha a consciência de ter na sua mão somente o que o Deus de Israel te entregar. Porque aquilo que Ele te entregar não se vai com o tempo. Posso orar, irmã Rose?